Oi, gente. Hoje é sexta-feira, e eu resolvi fazer um filosofia popular novamente. Tem um tempinho que eu não faço filosofia popular. Isso se deve em parte à pandemia, porque tem tido pouco lançamento de filmes. Eu não tenho assistido tantas séries novas, então eu estou sem ter tanto material para filosofia popular. Mas hoje é o dia do lançamento do The Last of Us Parte 2, que tem um pôster ali atrás, não é? E eu queria falar sobre a expansão do The Last of Us Left Behind, que está disponível, vocês podem assistir eu jogando no meu outro canal, e que trata de um tema LGBTQ. Trata da questão, enfim, da homossexualidade, da homoafetividade, se vocês preferirem. Trata da questão da homoafetividade, mas trata essa questão de uma forma, primeiro, muito corajosa. Segundo, trata de uma forma que eu acho que eu gostei muito. Eu vou explicar por que, que eu gostei muito da forma como esse jogo tratou dessa questão com uma questão séria. É um jogo de videogame mostrando que pode contar uma história dura, difícil, mas ao mesmo tempo bonita, agridoce, né? E eu acho que a forma como eles fizeram é muito interessante. Vou contextualizar vocês um pouquinho em The Last of Us, Os Últimos de Nós. Né? Um jogo lançado para PlayStation 3, exclusivo, feito pelo estúdio da Naughty Dog, e trata de uma pandemia. Acho que eu estou pensando muito em The Last of Us também por causa disso, né? Porque é uma pandemia de um fungo, só que no jogo essa pandemia dizima a humanidade. Muito mais gente do que morre. Praticamente acabam governos e sobram só organizações paramilitares e tudo mais. No meio dessa pandemia, Joel, que tem uma filha chamada Sarah, ele perde a filha acaba sendo morta por um homem das Forças Armadas americanas que estava tentando manter uma quarentena, não é? Isso aparece. Eu tenho gameplay completo do The Last of Us no meu outro canal, Doutor Tech Game. Vocês podem assistir, se vocês tiverem curiosidade, como se fosse um seriado, né? Assistir os episódios. E anos depois, ele conhece Ellie numa missão de levar ela para Washington e acaba estabelecendo uma relação. É claro que Ellie não é a filha dele, mas ele perdeu a filha. Ellie tem uma idade parecida com a filha quando a filha faleceu. Então ele acaba criando um laço de relação com ela e ela acaba vendo o Joe como uma figura paterna também, porque figura paterna não é só o pai, figura paterna é a pessoa que assume esse lugar na sua dimensão simbólica, né? Na simbologia da pessoa. Então, às vezes, um orientador, uma orientadora, uma pessoa que te ajuda muito em um determinado momento da sua vida, pode ser uma figura materna, uma figura paterna para você. Enfim, só que o interessante de The Last of Us Left Behind, que foi a expansão que conta a história de como é que Ellie, e aí vai um pequeno spoiler, mas ainda assim é no início do jogo, né? Como é que ela foi mordida e ela acabou descobrindo que ela era imune porque o fungo não se desenvolve nela. E isso acontece quando ela retoma uma relação de amizade e romance com uma outra menina. Eu não vou dar os detalhes da outra menina, mas enfim, até para vocês, para não ser spoiler demais. Mas elas se reencontram, elas saem para o que você pode chamar de um encontro, né, para um encontro à noite, né? É meio arriscado, mas enfim, elas estão muito com vontade de falar uma com a outra, de se rever e tal. E elas são muito amigas, mas elas percebem em um determinado momento que existe algo mais do que amizade. Elas existe ali uma atração sexual. E nós estamos falando de duas adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes, mas ainda assim jovens menores de idade.
E é claro que isso daí é pesadelo para Damares, para o povo do bolsonarismo. Você assistir um negócio desse, vão dizer: videogames estão querendo fazer as crianças virarem gay e tal. A gente já conhece a extrema-direita e sua neurose. Mas por que, que eu gostei tanto da forma como eles fizeram? Porque eles trataram, embora sejam adolescentes, eles trataram a situação e todo o desenrolar como pessoas adultas. Eles trataram de forma séria. Mesmo quando elas brincam, é uma brincadeira que é crível, que você consegue acreditar que pessoas que têm carinho uma pela outra, que têm proximidade, que têm afeto, brincariam daquela forma. E o que é que acontece? Eu fiquei pensando, né, sobre como é que se constrói. Recentemente teve orgulho gay e tudo mais, né? E eu estava pensando como é que se constrói respeito, tolerância, como é que se constrói uma sociedade em que a gente não julga as pessoas pela cor da pele, não julga as pessoas pela orientação sexual, não julga as pessoas pela religião ou falta de religião, seja qual for a religião, que a gente caminha para uma sociedade em que a gente olha uns para os outros pela personalidade, pelo caráter, e se a gente vê uma personalidade e um caráter que a gente gosta, a gente se aproxima. Se a gente vê uma personalidade e um caráter que a gente não gosta, a gente se afasta. Mas a gente julgar as pessoas para além desses preconceitos, para além desses. Enfim. E me parece que uma das formas que a gente pode caminhar nessa direção é através da arte. Eu estou convencido que nos Estados Unidos, Will and Grace e o seriado Glee foram poderosíssimos para desconstruir o preconceito com os gays. De fato, eu tenho poucas dúvidas que a televisão, seriados, filmes, livros e agora jogos, embora eu acho que o impacto dos jogos foi menor, até pela quantidade de unidades que uma coisa como Left Behind vendeu, embora seja um jogo muito popular e tal, é no momento posterior e tal. Mas enfim, por quê? Porque normaliza. Porque o gay deixa de ser o estranho, o diferentão. Ter atração por uma pessoa do mesmo sexo passa a ser uma forma de amor reconhecida e compreendida, mesmo pelas pessoas que são heterossexuais. Ou talvez especialmente pelas pessoas que são heterossexuais, que eram aquelas que tinham maior probabilidade de não compreender, de estranhar. Se você nunca conheceu uma pessoa que é gay, uma pessoa que é um ateu, um agnóstico, se você nunca conheceu uma pessoa que é oriental, você, o ser humano, ele tem uma tendência a estranhar, e o estranhamento muitas vezes leva, especialmente quando ele é estimulado para isso, a preconceitos, a ódios e tudo mais. E quando eu estava rejogando The Last of Us Left Behind, como eu disse, vocês podem assistir os três. Está em 3 episódios. Acho que é um de 30 minutos, outro de 48 minutos e outro de, não me lembro, 30 e poucos minutos também. Então vocês podem assistir tudo, né? Quando eu estava rejogando, eu estava pensando sobre como a Naughty Dog fez um trabalho em que mostrou essa relação sem em nenhum momento tá dizendo assim pra gente: isso aqui é uma relação gay, viu? Você tem que pensar assim sobre essa relação. Não. Eles simplesmente mostraram duas adolescentes que em um momento da vida descobrem a sua própria sexualidade. E trata disso sem. O máximo que tem, viu? Eu vou avisando logo, é só um beijo. Mas trata disso sem hipersexualizar elas. Não, conecta com o sentimento. É isso que é responsável
nos desenvolvedores, não é? E faz a gente refletir sobre assim o quão irracional é odiar alguém por ser diferente de você, né? Quer dizer, quando você vê o sentimento entre elas duas brotando e se desenvolvendo, acho que qualquer pessoa mais sensível vai dizer, vai pensar, né? Se conseguisse separar dos ódios que talvez tenha sido ensinado quando eu era criança, né? Olha, é só uma forma de amar. Assim como algumas pessoas com certas experiências aprendem a abandonar racismo, abandonar, enfim, preconceito com pessoas de outras religiões ou pessoas sem religiões. Quer dizer, essa é uma conquista civilizatória que eu estou convencido que a arte será a nossa grande aliada, né? E jogos como The Last of Us Left Behind me deixam ainda mais certo de que será. Movimentos sociais são fundamentais. Luta política é fundamental. Mudar as leis é fundamental. Mas para a gente mudar os corações, para a gente mudar o que está dentro do coração das pessoas, a gente. Eu acho que a ferramenta mais poderosa de todas é a arte. São filmes, são séries, são jogos, são livros, são coisas que vão fazer as pessoas entenderem que odiar alguém porque tem cor diferente de você, tem religião diferente de você, tem orientação sexual diferente de você, não faz sentido. Que você não deve fazer isso. E nós estamos vivendo um período com o bolsonarismo e com Trump lá estimulando xenofobia de muitos ódios, né? E eu não sei, hoje eu queria falar um pouco de amizade entre o Joe e a Ellie, a figura paterna que ele representa para ela e vice-versa. E queria falar de amor, né? Enfim, talvez porque às vezes é bom lembrar do que é melhor na vida, que são as várias formas de amar, amizade, amor romântico, amor pelos pais, pelos irmãos. E eu acho que a gente precisa falar e precisa exercitar o amor. E era isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.